Cara... Vamos lá. Cientistas observam o orangotango tratar ferida com planta medicinal pela primeira vez. Olha que coisa fofa. Cara, eu sou apaixonado por esse bicho. Orangotango, Eu né? sou Eu também, apaixonado. também. Eu vou falar depois de um estudo científico aqui que eu trouxe, que eu falei assim, eu preciso falar lá com ele sobre isso. Por favor, fale. Mas, cara, isso aqui foi basicamente a primeira vez que um animal foi visto e ele foi registrado, né, com uma planta comprovadamente científica. Existem vários animais que já têm esse lado de usar plantas, medicamentos e tal... Dentro da natureza. Da natureza, pra poder, né, tipo... evitar fungos. Tem alguns animais que tomam banho de lama pra poder realmente evitar alguns... Proteger a pele. Sim, mas aí é uma ferida. Mas aí foi uma ferida, que é um pouco mais além. Exatamente. E aí, assim, é engraçado. Engraçado não, é lindo. O animal, ele pega a planta, ele mastiga a planta, ele coloca a planta... Pra tirar o sumo, né? Exatamente. O excesso, e aí tirar como se fosse os nutrientes, né? As partículas químicas... O sumo mesmo. As partículas químicas realmente que vão que atuar... são ativas na cicatrização. E aí, e foi engraçado que uma das coisas que também é muito interessante sobre isso é que além dele fazer esse tratamento com plantas comprovadamente... Cicatrizantes, exatamente, ou efeito antimicrobiano, quer dizer, certamente tem lá essa pesquisa. Ele descansou enquanto ele estava fazendo esse cuidado. Ficando quietinho. Ele ficava parado, ele dormia mais do que o normal. Esperando o efeito. Porque tem aquela questão ele não podia se expor também. Não, claro que não. Então, assim, isso foi uma briga entre machos, né? Que geralmente na natureza é o que acontece. E ele realmente... O que eu achei mais interessante sobre isso tudo foi realmente ele, além de tratar, ele descansar pro corpo dele... Se recuperar. Com mais facilidade. É como se a gente, desdorme. Descansa, fica um pouco em repouso. Quando você tá gripado, tipo assim, repousa, exatamente, né? Tipo assim, se alimenta melhor. Poupa as energias, né? De um jeito pra gente, nosso corpo... O teu sistema imunológico poder ter tempo de reagir. E, cara, uma coisa que eu fiz questão de trazer pra vocês é o seguinte. Olha que interessante esse estudo. Existe uma espécie de orangotango de Sumatra e um de Bornéu, né? Que é uma região ali muito próxima, ali, Indonésia e tal. E olha que interessante. Os orangotangos de Sumatra, eles têm um grupo social um pouco mais complexo. São grupos sociais maiores e que existe mais troca entre os animais e por mais tempo. Em Bornéu é um pouco menor. Entendi. Então, os indivíduos são mais individualistas, né? Eles têm mais aquela questão do seguir sozinho, né? Mais do que de Sumatra. De Sumatra. E aí, fez-se um teste com alguns desses animais das populações diferentes para entender as capacidades cognitivas, né? Diversos estudos, testando essas possíveis capacidades. Diversas. De Sumatra e de Bornéu. Exatamente. E aí, se comprovou que os orangotangos de Sumatra, que têm mais contato com outros indivíduos, que têm um lado social mais forte... que conseguem enxergar por mais tempo aquela questão do ação e repetição, são mais desenvolvidos em todos os aspectos que foram testados. Em todos. Nenhum Bornéu venceu. E aí... Aquela coisa do somos seres sociais, né? A gente precisa desse compartilhar, da convivência para desenvolver. Lindo. Exatamente. E mais, o ambiente em que você está... vai moldar quem você vai se tornar. Com certeza. Então, natureza só animal, coisa... Cara, isso é o suco da humanidade. Isso é o suco do nosso social. Isso é um estudo que vocês mesmos poderiam, né, abordar na área de vocês. Então, assim, é um animal que eu sou apaixonada, um nível cognitivo, inteligência... Eu acho, assim, que dentro das organizações sociais, dessa coisa cooperativa que eles têm... é a coisa mais parecida do que a gente deveria ser. O orangotango, dentro desses, eu acho. Não sei. Porque assim, a gente tem esses primatas, né, esses grandes símios, né, que são os animais maiores, né, e tal. A gente tem muita diferença, né? Tem alguns animais que são mais antigos, né, na evolução, mais novos, enfim.
Tem aquele papo, a gente aparece muito com o chimpanzé. Mas assim, é interessante que as sociedades, né, as populações desses indivíduos, elas têm particularidades, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar no bonobo? Bonobo, sim. Parece um chimpanzé pelado, né? Sim, bonobo. A sociedade deles é basicamente um matriarcado e é comandada basicamente por relações sexuais. Exatamente. Quase tudo é resolvido por relações sexuais. Exatamente. Né? As brigas, as disputas, tudo. Exatamente. Quase tudo. É uma transam, né? Os bonobos transam. Muita coisa. Se a gente fosse seguir os bonobos, a gente não trabalhava. Não, não tem como. Não. Eu ainda tô mais por orangotango. Não tem como. Tô mais tranquilo. Já me deu tá frio, né? Não, tudo é resolvido com sexo. É impressionante. Eu ia morrer de fome. Não, realmente, não tem como. Ia ser complicado. Eu tô mais no orangotango. Entendeu?